E aí vamos falar das zonas de risco. São 6 zonas específicas que concentram a maioria dos problemas. O que é importante a gente fazer disso aqui? São os meus pontos de maior atenção. Eu pisei no MV, eu estou ali naquele pátio, eu vou olhar o MV, tá? Eu não tenho medição ainda, eu não tenho nada. Eu tenho que monitorar o MV visualmente. O que eu vou olhar? As 6 zonas. Então, primeiro, ponta da agulha, né? Cara, é a extremidade afilada da agulha que se une ao trilho de encosto, região de aproximadamente 500 a 800 milímetros de comprimento, onde a agulha afina progressivamente. Por que é uma área de risco? Abertura inadequada ou folga nessa região permite que o friso da roda penetre entre a agulha e o trilho de encosto, causando descarrilamento. Então, aqui nós estamos falando de segurança operacional mesmo, tá? Quais são as falhas mais comuns? Desgaste excessivo, deformação permanente, afastamento do terceiro trilho, pode ser regulagem inadequada ou socaria insuficiente, né? Se o trilho de encosto estiver arriado, ela pode não acoplar, ou trincas. Então, o material pode estar em fadiga, pode ter trinca invisível, então, se puder fazer algum ensaio, alguma verificação, é melhor. E aí, quais são as verificações críticas, né? Abertura, né? Essa abertura aqui, ela tem que estar menor ou igual a 120, maior ou igual a 70, que eu tenho que corrigir, eu digitei errado. A medida inferior compromete a segurança, requer intervenção imediata, né? Então, ela está até 120 ou menor que 70. Não pode estar menor que 70. E aí, assim, com a trena mesmo ali, já que você está fazendo uma inspeção rápida, né? Vai olhar se tiver o paquímetro melhor, mas o contato perfeito. Então, pode fazer o teste com calibre de folga. Isso aqui eu vou corrigir, tá, pessoal? Aqui é um. Não deve ser possível inserir a lâmina, né, de 0,5 milímetro. Essa lâmina não pode entrar, tem que estar vedada mesmo. Então, o trilho de encosto em nenhum ponto ao longo dos primeiros 800 milímetros ali ao longo da agulha, da ponta da agulha. Não pode ter folga, a agulha tem que ter encostada, né, você tem que tentar movimentar ela manualmente com a alavanca ali, não pode mover, você não pode perceber nenhum movimento. Qualquer folga aí indica necessidade de regulagem e ela tem que estar com o suporte adequado. Então, tem que estar com a socaria bem realizado o dormente guia, né, que é o dormente do coice, tem que estar ali, o coice tem que estar bem socado, e dormente da ponta também e do avanço. Os 4 dormentes ali do avanço, da ponta e o do coice ali tem que estar bem socado, tem que estar bem suportada a agulha, porque lá no coice, lá, se está arriando, a ponta vai subir. E aí a zona de risco 2, obviamente, é o coice, a extremidade fixa, né, da agulha, fica lá atrás, e ele vai se conectar com o restante da via. Então, a agulha, a ponta ali está solta, né, teoricamente solta, que a barra de conjugação, de certa forma, prende ela, mas não dá o suporte, não impede ela, por exemplo, de tesourar, que é o movimento para cima, né? E essa região do coice ali absorve impacto dinâmico, cada movimentação. O trem vai passar ali, ele vai ter impacto. Então, principalmente na região da agulha encostada, né, que ele vai passar ali, vai bater no coice mesmo. Então, tem que olhar. Característica, né, um ponto de pivô, é um centro de rotação durante a movimentação, é uma zona de transição, né? Concentração de tensão, tem força ali que converge ali sim, e a fixação dele é crítica, tem que estar muito bem preso. Questão dos impactos dinâmicos, né? Cada manobra gera força de inércia que concentra no coice. Então, passagem de trem adiciona carga vertical ali, lateral. A combinação pode causar fadiga acelerada ali no material. Então, é muito comum você ver ponta dos trilhos no coice ali amassada, com trinca, soltando ponta ali.
né, tendo algum tipo de amassamento, até torção eu já vi. E aí, sim, pode gerar fratura, então trinca geralmente inicia em pontos de concentração de tensão, como furo, furo de parafuso, mudança de seção. Então, assim, elas vão se propagar rapidamente, né, porque as cargas ali são muito fortes. Então, o coice é um ponto que, se tiver alguma carga, alguma trinca por tensão ali, ela vai virar uma fratura rapidamente. E aí, na inspeção, né, o que você tem que olhar? Limpeza completa, inspeção visual detalhada com a lupa, ver se tem alguma microtrinca, teste do martelo, quem souber fazer, pode fazer, líquido penetrante, quem souber fazer, e documentação fotográfica. Então, assim, no coice, olhar muito a socaria, ficar de olho na socaria, socaria preventiva, quando for a socadora de chave, o socador, o operador, se for da sua confiança, dá aquele toque, se não for, olhar, ver se o cara está fazendo, se não estiver fazendo, prevenir, alertar o operador, é muito importante. Ponta do Jacaré, maior risco, né? A área de maior risco. Então, é considerado o ponto que compromete o componente individual de maior risco. A quebra dele é um descarrilamento sumário, não tem como, é praticamente inevitável. Não tem negócio de passar devagarinho, se quebrar, lascou. E aí o mecanismo de falha dele é esse: cada roda que passa gera um impacto na ponta. E esse impacto, repetido milhares de vezes, vai causando fadiga e, provavelmente, né, microtrincas, depois vai propagando. Então, assim, o que agrava isso? Ali já vai gerar esse problema. Já vai ter esse ponto, é inevitável. E o que agrava? Desnivelamento, a gente falou aqui bastante. Velocidade excessiva, tem uma tabela de velocidade dos trens, então passar com a velocidade acima ali. Se ele não for um MV próprio para isso, qual que é o MV mais apropriado para passar em alta velocidade? Ponta móvel. E o segundo, tangencial. Tangencial, você não passa com a velocidade máxima do trecho, mas você aumenta um pouco, é o modelo europeu. Esse modelo Arema, que é em secante, tem tangencial também, mas não tem a perfeição do europeu. Nisso aí, o europeu é um pouco mais avançado. Os asiáticos, eu ainda não julguei. Não sei como é que fica. Eu acredito que seja bom, principalmente os chineses, porque os chineses estão muito fera na alta velocidade, né? E essa transição para alta velocidade ela é fundamental. Então, assim, apesar que tem a especificação própria para alta velocidade, mas os caras têm uma visão diferenciada. Então, o MV ali, 1/8, 1/10, o cara passar em velocidade excessiva ali, vai ampliar, vai acelerar esse desgaste. Roda com superfície irregular, martelando, vai dar problema. Material do jacaré de qualidade inferior, comprou aquele jacaré pebinha lá baratinho. O barato vai sair caro, que ele vai acelerar o desgaste. E manutenção inadequada ou inexistente, né? Não faz o esmerilhamento preventivo, não faz uma socaria, não acerta as fixações, não aperta os parafusos aqui dele, para ele ser para ele ficar sempre íntegro, né? E aí, proteção mínima, né? A proteção da ponta dele, 955 para a bitola métrica ou 1555 para bitola larga. Essa medida representa o comprimento útil restante da ponta. Valores inferiores indicam desgaste crítico ou requer substituição. E aí, o que você faz na inspeção detalhada, né? O que você vê? Primeiro, limpeza completa, remover toda a sujeira. O teste, né, do martelo, igual eu falei, se souber fazer, se tiver aí como fazer. Se não, assim, se tiver ultrassom manual também, fazer em pontos, se tiver ali pontos de solda, esses pontos de maior tensão do MV aí, gente, colocar, aqui nós estamos falando da ponta, né? Então, ali, pegar ali na ponta, fazer, se puder conferir, fazer essa conferência. O ensaio do líquido penetrante também funciona muito na ponta do jacaré. E medida da proteção, né? Então, medir o comprimento útil da ponta. Ele não pode ter menos que 960, o comprimento útil do diamante ali, né? Então, você fazendo ali o comprimento ali. Então, assim, sempre tem que dar, porque às vezes ele pode estar desgastando ali, e aí esse comprimento você vai perder isso. Então, é bom dar uma olhada. E a documentação fotográfica, sempre fotografar. Fotografar
tirar foto de tudo, mesmo que você não coloque todas no relatório, todas no seu laudo, na sua peça, no relatório, né? Toda inspeção tem que ter um relatório, e aquilo ali é a sua garantia como inspetor, é a garantia do pessoal da manutenção. Então, você vai falar aqui que você inspecionou, tem que ter um relatório, uma ficha. Então, assim, a documentação, o relatório fotográfico, né? Ele vai te dar também um ar de profissionalismo. Vocês estão passando aqui por uma formação, estão fazendo um investimento. Então, assim, eu tenho que falar isso com vocês. Fazer um relatório, um documento, um material que depois vai servir para a empresa poder propagar, para poder documentar. E, assim, se tiver algum problema, fala, não, a via foi inspecionada aqui, ó, esse aqui é o meu relatório, com foto, com tudo. Depois, ó, achei esses problemas aqui, ó, aqui está o número das ordens de serviço das correções, então tem que estar bem documentado. E aí, falando das calhas, né, as calhas do jacaré, as calhas são canais onde passa o friso da roda, né, parecido com o contra-trilho. O desgaste excessivo até altera suas dimensões, então vai comprometer o guiamento. Aqui, essa foto aqui seria esse MV aqui, se cortasse ele aqui, né? Aí você tem aqui, ó, a ponta, né? O diamante. Aqui as laterais dele, aqui os calços espaçadores. Então, aqui é a calha, né? Bem representativo mesmo, para a gente entender. Então, essa profundidade aqui, né? O mínimo é 40 milímetros. Então, essa medida garante que o friso passa completamente, né? Sem contato inadequado aqui com o fundo. E aí, quando a calha é muito rasa, o friso não passa adequadamente, pode escalar. Risco de descarrilamento, né? Vai aumentar significativamente. Pode indicar um desgaste generalizado no jacaré. Às vezes já está na hora de trocar o jacaré mesmo. E requer intervenção urgente. Às vezes um sintoma que você já tem troca. O jacaré já acabou a vida útil dele. Calha é muito profunda, né? Se ela estiver muito profunda também, enfraquece estruturalmente o jacaré, porque não vai ter esse suporte aqui. Aumenta o risco de quebra da ponta e geralmente resulta em esmerilhamento excessivo. Olha o MV de trilho aqui, como é que está a calha dele, tá vendo? Por isso que o jacaré de trilho ele é para carga leve, porque como é trilho, você tem o calço separador aqui, ó, mas você não consegue fazer um muito raso aqui, igual no aço manganês. Então, isso é uma fragilidade que faz com que ele seja usado mais para carga leve. Então, a empresa de São Paulo, né, a gente descobriu até que tá fabricando. O colega mandou para a gente um monte, foi o Léo, ele mandou um monte de foto, né? Depois eu até achei na internet, no site dessa empresa tem. Não é esse caso aqui. Essa foto aqui é outra coisa. Mas ele é feito para ferrovia de baixa carga. Ah, eu vou usar na minha ferrovia aqui. Pô, desvio morto, sabe? Aquela linha que vai uma vez na vida, outra na morte, que passa ali devagarinho, baixa velocidade. Aí. Ele bem montadinho, sempre muito bem ajustado, né? Ele requer o dobro de ajuste do outro, mas a gente consegue manter. Essa ponta aqui, qualquer coisinha vai quebrar, vai gerar tensão, tá vendo? Não tem a ponta prática, a ponta material que pega, tá vendo aqui, ó? Ele não tem aquele chanfro. Então, já vai pegar aqui, ó, isso aqui vai embora rapidinho. Então, tem que ser muito bem regulado, muito bem montado. Esses parafusos aqui são mestres de quebrar. Ele pode deslocar para cá, vai bater, vai. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Largura da calha. A largura deve ser considerada ao longo de toda a calha, adequada para a passagem do friso. E as verificações, né? Medir a largura em múltiplos pontos, comparar com especificações originais, verificar a uniformidade ao longo da calha, procurar por alargamento localizado, se tiver, tem que ver o que é, talvez cogitar até trocar o jacaré, verificar também por borda sem lascamento, né? Então, assim, olhar, se tiver algum ponto lascado, tem que olhar o que está acontecendo e tratar, não pode deixar, não. Correção de calhas desgastadas. Então, o esmerilhamento preventivo. Então, assim, para desgaste moderado, né, fazer o esmerilhamento preventivo, nós já falamos dele aqui. Tem que ser executado por pessoal qualificado, a pessoa tem que saber fazer e seguir procedimento específico. Tem que fazer.
A solda, em alguns casos, você consegue fazer o eletrodo. Então, vai lá, soldagem, você esmerilha, né? Esmerilha tudo, tira aquela crosta e você vem fazendo. Aí você vem fazendo, preenche com o eletrodo, depois faz o acabamento. Tem que ter até certificação. Solda, se não me engano, é MIG. O cara tem que saber fazer para mexer. Tem a Translamatic mesmo, que é a máquina que faz esse preenchimento. O aquecimento do jacaré para fazer não pode passar de 300 graus, porque se passar de 300 graus, o aço enrijece, ele muda a conformação molecular, a organização molecular dele, e aí ele vai mudar a estrutura dele, vai ficar mais duro. Se ele ficar mais duro, ele vai ficar mais frágil, que ele vai quebrar. Então, você não pode também sair a esquentar. Tem um lápis térmico, tem aquele termômetro de laser, você consegue ver a temperatura, e aí tem que fazer esse controle. O Translamatic controla isso eletronicamente. E, quando o desgaste é severo, tem outros defeitos, aí não tem jeito, né? Já estou com problema na calha, a ponta de meia já está desgastada, já tem uma trinca pequenininha ali atrás dele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar logo esse jacaré para mim ter sossego. Então, isso aí, você chega, né, você sai desde um esmerilhamento controlado, uma preventiva, né, tranquilo, até uma recuperação e, em último caso, substituição de jacaré. Contratilho e gola, né? Então, aqui tem as duas, eu até usei aquele material lá, peguei a foto, coloquei aqui. Contratilho guia a roda através de zona crítica do MV, impedindo que tome caminho incorreto. Eles são essenciais para a segurança, principalmente, e obviamente na região do jacaré. Por quê? Pode ter casos que eu coloque contratilho na ponta da agulha também, mas é usual se fazer na região do jacaré. O que é a gola? A gola é o espaçamento entre o contratrilho e o trilho de encosto. Esse espaçamento aqui, ó. Cadê Dona André? Dona André nos abandonou, mas eu vou falar para ela que, ó, essa aqui é a gola. Esse espaçamento... Estou aqui, abandonei não. Tá caladinha aí. Estou só mexendo. Então, se tiver muito estreito, né, causa impacto excessivo, vai acelerar o desgaste. Se tiver muito largo, a gente viu ontem, né, que se aqui tiver muito largo, tende a outro rodeiro bater aqui, ó. E se não tiver não uniforme, pode fazer isso aqui causar movimento irregular. Então, tem que estar uniforme na medida correta. E o espaçamento inadequado. Espaçamento fora de especificação prejudica severamente a passagem do friso da roda. Então, as causas comuns, né? Desgaste contra trilho de rolamento, calço faltante ou danificado, parafuso solto permitido movimento, instalação inicial incorreta, deformação do impacto. E com relação à profundidade, é similar ao do jacaré, né? Só muda aqui que aqui é até 40, que a gente pode chegar até 45. Mas, ainda assim, tem o mesmo nível de verificação, né? Você tem que olhar para o paquímetro de medição de profundidade, para você medir direitinho. Então, com o paquímetro, você vem aqui, ó, mede, e já mede também a profundidade. Verificações críticas. Então, presença, né, e integridade de parafuso. Então, todos os parafusos devem estar presentes, inteiros e solidamente apertados. Parafuso faltante ou quebrado, ele vai permitir movimentação, ele vai sobrecarregar os outros, então a chance de ter um colapso é muito grande. Então, é o seguinte, tem que ter todos os parafusos ali. Não precisa nem contar. Se tiver um furo ali e está faltando, você sabe que tem que passar. Condição do calço. O calço mantém o espaçamento preciso, então ele deve estar presente. Se for um MV montado, olhar se os calços estão uniformes, que pode ter sido instalado errado. Já ouvi falar, nunca vi. Eu sempre, todos que eu montei, sempre nós montamos calços todos certinho, mas já aconteceu, já vi acontecer. E assim, tem que um olhar o outro mesmo, né? Às vezes quem está olhando está com a cabeça cheia, erra, todo mundo pode errar. Então, tem que ter trabalho em equipe. Então, calço mantém o espaçamento preciso, tem que estar todos presentes, íntegros e firmemente posicionado. Então, se ele estiver faltando, quebrado,
ou frouxo, ele não vai valer de nada ali, tem que estar certinho. O calço é aquele calço que segura, né, a distância entre o contratrilho e o trilho de encosto, aquele bloquinho que fica ali dentro ali. Medição de gola, utilizar paquímetro ou gabarito, em múltiplos pontos, a gente falou disso aqui ontem. Então, assim, compara com a especificação do projeto e documente se tiver algum desvio e tire foto das medidas. E o alinhamento com o trilho de encosto, né, as medidas, né, tem que estar iguais, muito próximas, deve ser paralelo, então tem esse paralelismo, tem que ter, e o desalinhamento também é causa de guiamento inadequado. Se estiver desalinhado, você pode estar tendo um problema lá na ponta. Então, não pode deixar, tem que fazer a correção se estiver desalinhado. E aí, nossa sexta zona de risco, soldas e juntas, né? Junta parafusada e soldas são pontos de união entre componentes, e falha nessas conexões pode resultar em separação de componentes com consequências catastróficas, né? Uma solda quebrada, uma junta desligada, ela é um problema em qualquer área da via corrida. Imagina na região do OMV. Então, componente da junta. Ela é uma tala, né, com uma tala de cada lado, com 4 ou 6 parafusos, porca e arruela. Eu vou fazer sem pôr a arruela, Marcelo. Cara, o parafuso sem arruela, ele perde a pressão rápido. Tem que ter arruela. Eu não tenho. Parafuso aí do jeito que está, mas daqui a pouco você vai voltar para reapertar, traz a arruela e repõe. Dispositivo de travamento, quando é aplicável, né? Às vezes aqui dentro tem aqui que chama de uns brincos, né? Chama de hemorroida, outros chamam de ressalto, tem por dentro aqui, essa aqui é uma encapsulada, nas isoladas tem muito. Verificação, todos os parafusos presentes, está tudo inteiro, se está adequadamente apertado, se não pode ter parafuso cisalhado, parafuso empenado, torto, né? Tala não pode ter trinca, não pode ter deformação. Então, o travamento tem que estar funcionando. Se tiver calço assim, tem que estar, fixação, tem que estar tudo certinho. Defeito comum. Defeito de parafuso solto, faltante, ou parafuso deformado, né? Vai permitir movimentação entre o trilho, vai causar desgaste acelerado nos demais, pode resultar no desligamento completo da junta. E parafuso cisalhado, né? O que é isso? Indica sobrecarga ou fadiga, reduz a resistência da junta e requer substituição. Meu povo, quebrou o parafuso aqui, desligou a junta. Eu espero topar, vou lá e ligo. Beleza, vou embora. Semana que vem eu volto aqui, desligou um. Na outra semana eu volto, já desligou de novo. Espero topar e prendo. Se na terceira vez você vier aqui para fazer isso, você já está, entendeu? Dando murro em ponta de faca. Já tem que programar um alívio. Marcelo, mas é difícil fazer alívio. Então, meu amigo, pega um pedaço de trilho, coloca aqui na temperatura neutra, tira essa junta, faz duas. Você vai perder uma junta e vai ter duas, porque você não faz alívio. Então, assim, isso é um negócio que tem que olhar, tem que mapear. Às vezes tem muita junta no trecho. Quem tem muita junta metálica tem que cadastrar e tem que olhar elas com carinho. Junta é sinônimo de problema. E aí, junta deve ser inspecionada com maior frequência, que solda, devido à tendência de afrouxamento de parafuso ao longo do tempo. A solda ainda tem as particularidades dela, né? Ô, Lécio, olha o LP aí, Lécio, ó. Esse aí que o Lécio é bom de fazer, ó. Então, a solda vai unir permanentemente, né, os componentes do MV. A inspeção requer técnica específica para detectar defeito que pode não ser visível superficialmente. Então, você vai fazer primeiro a inspeção visual. Procurar trinca, procurar porosidade, né? Se tem alguma marca esquisita que eles chamam de ZTA, essa área aqui, ó, que aquece, né? Chama ZTA, que é a zona termicamente afetada. Então, pode ter alguma falta de fusão, quer dizer que se alguma deformação, soltou alguma parte, às vezes não fundiu completamente. Então, mordedura que às vezes esmerilhou ela ainda quente, né? Aí
deu tipo uma arranhada, assim, uma raspada aqui, fica feio. Então, vê se tem defeitos visíveis. E aí, limpar a solda direitinho, passar uma escova de aço, limpar ela mesmo, toda, que ela já vai estar oxidada. E aí, utilizar a lupa, tendo a lupinha, para ver se acha alguma micro fissura. Aí tem o ensaio das partículas magnéticas, né, que até o Lécio falou. Ele detecta defeitos superficiais e subsuperficiais em materiais ferromagnéticos, requer equipamento especializado, mas oferece sensibilidade superior, útil para a detecção de trinca por fadiga. Líquido penetrante, que é o da foto, revela trincas superficiais finas que não são visíveis a olho nu. Método simples, mais efetivo. Você pega esse spray vermelho, joga, né, limpa ela bem primeiro, tira todo tipo de graxa, de óleo, de poeira, oxidação. Aí joga esse líquido vermelho, espera ele penetrar e depois joga esse branco. O branco chama revelador. Onde tiver vermelhinha, porque tem alguma porosidade, algum problema. Então, requer limpeza meticulosa, aplicação de penetrante, tempo de penetração, remoção de excesso, aplicação de revelador. Ultrassom, método mais avançado, detecta defeitos internos, requer operador qualificado e equipamento calibrado. Essencial para inspeção em soldas críticas ou quando há suspeita de defeito interno. Aí o que você pode ver comum em solda, né? Trinca, então, trinca, pequenas trincas pode ser longitudinal, transversal, pode ser mista. Porosidade, são os buraquinhos, né? Então, às vezes dá para ver olho nu, tem que cortar logo. Falta de fusão, onde a solda não fundiu completamente, então cria o plano de fraqueza, né? É difícil detectar visualmente, mas o ultrassom pega, a radiografia pega. E mordedura. Mordedura é depressão no metal, né, na base adjacente do cordão de solda. Fica concentrada tensão ali, aquelas, tipo umas rebarbinhas que fica assim, ó. E ali, para tirar, assim, tem que tirar muito tranquilamente. Isso é um defeito de fabricação, às vezes, da forma. O cordão da solda fica todo esquisito. E, assim, às vezes é melhor cortar e fazer outra, sabe? Quem executa, negociar com o contratante e o fiscal também, se vê, já manda cortar e isso é defeito de fabricação, não tem jeito. Então, as zonas de risco, né? Tem um resuminho dela aqui, ó, de cada uma delas, vocês vão receber o material. É um slide, por exemplo, que eu recomendo ter, um slide que eu recomendo. Eu tenho uma publicação no LinkedIn, deve ter uns 15 dias sobre isso. Tem uma figurinha maneirona lá e tal. Eu nem quis pôr a figurinha aqui para poder focar na informação. Então, assim, cada um deles é ponta da agulha, principal risco, folga, verificação, encosto perfeito, coice da agulha, fratura por impacto, socaria adequada, ponta do jacaré, pode ter quebra, né? Então, a proteção lá de 955, eu vou só ajustar alguns dados aqui que estão errados, eu vou mandar para vocês ela arrumadinha. Calha do jacaré, guiamento inadequado, então, a profundidade, né? Maior ou igual a 40. Contra trilha, espaçamento incorreto, é um problema. Aí, o que você tem que olhar? Parafuso presente, gola, se está tudo certinho, juntas e soldas, separação de componente, parafuso apertado, solda sem trinca. Então, é um resumo, assim, cheguei no MV, o que eu vou olhar? Eu tenho um resumo, um passo a passo aqui rápido, para poder olhar e garantir a segurança operacional.